Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos começar mais um episódio aqui da nossa série Ciência do Estilo de Vida. E hoje nós estamos com uma convidada bem interessante. Nós estamos com a Ariane Freitas. Obrigado, Ariane, por você estar Prazer, aqui com a meu. gente. Bom, a Ariane ela é fundadora do canal Hello English Lovers. Ela ensina inglês através da música, ela que tem mestrado em aprendizagem e ensino pela Federal de Santa Catarina. E hoje a Ariane vai falar um pouquinho aqui pra gente sobre a sua experiência aqui no Rituale, né? Ok. Como que o Rituale, o que o Rituale trouxe para você que veio aqui conhecer nosso espaço. E todos nós vimos o brilho nos seus olhos. Que legal. Bom, eu vim pra cá a primeira vez, faz um mês, pra cuidar de mim. Eu tava bem estressada, tava bem cansada. O mundo digital é muito bonito, mas ele também é muito exigente. E eu acabei colocando o trabalho acima de tudo. Acho que muita gente, né, hoje em dia faz a mesma coisa. E eu tava com bastante dificuldade de meio que equilibrar, assim, as questões da minha vida. Minha alimentação tava muito ruim. Eu já estava tendo bastante oscilação de humor, então tudo que eu gostava de fazer, eu estava perdendo o interesse em fazer, tudo que era feliz para mim. Eu sou uma pessoa muito alegre, muito feliz desde a hora que eu acordo, e eu fui perdendo meio que isso ultimamente, e isso me acendeu uma luz, assim. E aí um dia a gente conversando, eu com meu marido em casa conversando, eu sabia do Rituale por uma amiga minha que já tinha vindo para cá. Aí ele disse assim para mim: Ariane, que tal se você passar um tempo lá, né, uma semana no Rituale? Aí eu disse pra ele: acho que eu tô precisando. Aí ele foi. E aí eu vim e tive uma experiência muito bacana. Foi muito transformador pra mim, eu acho isso. Eu vim muito aberta, eu vim muito receptiva de tudo que o Rituale podia me oferecer. Eu vim muito, talvez até a palavra vulnerável a tudo que o Rituale poderia fazer, assim, por mim. E eu acho que foi a melhor decisão da minha vida, falar a verdade. Eu mudei vários aspectos da minha vida. Então, eu fiquei uma semana, sempre depois que a gente fica aqui, essa semana, eu acho que é o questionamento de todo mundo enquanto a gente está aqui. A gente fala, mas e agora? Como é que eu vou levar isso depois que eu sair daqui, né? Porque é um ambiente perfeito. Eu falo que parece uma outra dimensão aqui, não parece? Parece uma bolha onde... Exatamente. Não é? É um lugar bolha. meio divino, assim. Parece realmente uma outra dimensão. Um laboratório que eu brinco. Tipo isso. Ambiente controlado. É isso aí, exatamente. E aí eu também, enquanto eu estava aqui nos primeiros dias, a gente tem as palestras, além da alimentação e dos exercícios e tal, e eu fiz tudo. Eu acordava certinho, fazia a atividade do dia, tomava o shot antes de ir, fazia os exercícios e tal. E eu estava muito sedentária antes de vir também, eu estava fazendo nada de exercícios. Eu sempre fui ativa, mas por causa do trabalho, eu tinha parado de fazer absolutamente tudo. E comer, então, nem se fale, assim. Eu nunca tive muito problema com peso. Então, eu tinha vontade, eu comia. Eu não tinha vontade, eu não comia. E assim, ia levando, sabe? E aí, hora que eu vi as mudanças que meu corpo passou enquanto eu tava aqui, eu fui mudando depois que eu saí, né? Eu fui mudando alguns padrões chaves. Então, por exemplo, alimentação. Eu vim por 3 fatores. Eu vim principalmente pelo fator da ansiedade. Eu tava com bastante ansiedade, tava com dor no peito, tava com nó na garganta. Tava bem, assim, como é que se diz? Evoluído já a questão da ansiedade. Nada demais, mas também uma coisa que já estava incomodando o meu físico, o meu emocional, entendeu? E aí, hora que eu saí, eu falei assim, bom, a alimentação, eu saindo daqui, eu já consigo modificar, porque quem faz compra é a gente mesmo. Quem cozinha é a minha funcionária, que é muito boa. Mas se eu falar para ela o que ela tem que cozinhar, ela vai cozinhar. Então, era um ponto que não foi difícil para mim mudar a alimentação. Foi rápido, vamos dizer assim. Cheguei e a gente já se adaptou nessa dieta nova. E a mesma coisa exercício. Dependia de mim decidir ir na academia ou não. Então, eu decidi que eu ia na academia todos os dias. E tem tempo? Alguma coisa vai ficar para trás. Mas alguma coisa já ficava para trás. E aí a saúde que estava ficando para trás. E não tem como a saúde ficar para trás, porque vai chegar uma hora que a gente tem que parar. A conta chega. Exato, foi o que aconteceu comigo. Então, eu coloquei a academia como uma prioridade. Então, todo dia, tipo, não importa o que, eu vou para academia. E foi legal o quanto que isso foi interferindo a família também. Então, minha filha estava sedentária, tá indo na academia comigo. Legal. E aí a gente vai fazer musculação junto, então ela vai lá com os pezinhos dela, eu vou do lado, e ela dá risada, tipo, mãe, sai daqui do meu lado, tipo, me imitando aqui, eu tô lá.
E aí a alimentação também influenciou bastante a casa. Minha filha era saudável, pelos maus hábitos da gente, ela parou de ser saudável, então começou a comer porcaria, que ela não comia, ela adorava verdura quando ela era mais nova, adorava fruta, e de repente parou. Eu lembro até um episódio, ela era muito pequenininha, e aí ela amava brócolis, tinha brócolis assim em cima da mesa, e eu não queria que ela comesse só brócolis, eu queria que ela comesse mais coisa. Então, aí ela pegava um brócolis dela e botava embaixo da mesa, tipo, escondendo o brócolis pra depois comer. E dessa menininha super saudável, pelos nossos hábitos ruins, ela não comia mais nada de verdura, fruta e vegetais e legumes. Então, daí voltou, daí ela tá comendo, meu filho também tá comendo, meu marido. A gente fala, parece utópico, parece que é mentira, mas eu queria que você estivesse em casa para ver a mudança que foi tudo isso. O que eu ainda tô trabalhando é a ansiedade, né? Ainda é um fator... Eu acho que é mais difícil porque a gente tem muitos fatores externos que não dependem 100% da gente. A comida dependia 100% de mim e comprar a coisa certa e mandar a Ju fazer. A academia, mesma coisa. Eu decidi ir na academia e fui. Agora, o estresse ou a ansiedade em si são todos os dias eu decido tentar me controlar mais em relação às coisas que eu não posso controlar, vamos dizer assim. E aí vai acalmando um pouco mais. Não tô com dor no peito, não tô com nó na garganta, não tô nada. Aí essa foi a primeira vez que eu vim, voltei, deu tudo certo, beleza. E voltei muito empolgada, né? Com o Rituale, contando pra todo mundo e tal. E aí eu comentando com a minha mãe. E aí minha mãe tá bem debilitada, tá com 70 anos, 70 e pouquinho. Acima do peso, com todas as doenças aparecendo, quebrou o pé, então ficou totalmente sedentária. Fazia 3 meses que ela tava no sofá, literalmente. E eu, assim, ia na casa dela, falava, mãe, vamos fazer uma série de levantar e sentar do sofá, depois você vai, visita todos os cômodos da sua casa. Enquanto eu tava lá, ela fazia, daí, tipo, se eu não fosse no outro dia, ela não fazia, né? Então eu vi que não tava funcionando, e o ambiente que ela vive não é saudável, ela nunca viveu num ambiente saudável. Então, a vida normal para ela é aquele ambiente não saudável. E eu fiquei pensando, eu falei, se ela for pro Ritual, ela vai enxergar uma outra ideia que todas as pessoas daqui, todos os profissionais pensam da mesma forma, né? Então, ela vai enxergar uma outra realidade que é totalmente diferente do povo que ela está acostumado a ver. Então, essa foi minha primeira ideia de trazer ela para cá. Mas aí eu falei com ela e tal, eu falei, nem falei para ela vir, só contei a minha experiência, mas é lógico que eu tinha a segunda intenção, falei, puxa, se minha mãe fosse... Enquanto eu estava aqui na primeira vez, eu comentei com você, lembra? Falei, puxa, minha mãe podia tanto vir e tal. E aí, ela falou assim, Ariane... Eu tô pensando em ir lá pro Rituale, você acha que é uma boa ideia? Aí eu falei, acho que é uma excelente ideia. Aí eu falei assim, vamos marcar, eu marco pra você ir e tal. Ela falou, mas eu quero que você vá comigo, porque eu não quero ir sozinha, eu tenho medo de ir sozinha, ela falou pra mim. Aí eu falei, mas tem medo do quê? Ela falou, eu tenho medo de cair, eu tenho medo que eu não vou fazer, eu tenho medo de um monte de coisa. Tá bom, beleza. Aí eu fiz esse esforço. Nossa, que sacrifício voltar aqui no Ritual. De vir de novo. Então, assim, foi muito engraçado eu estar aqui também pela segunda vez. Hora que eu olho as experiências, porque eu tô passando mais ou menos, tudo bem que a gente tá numa semana da sabedoria, tá numa semana diferente e tal, mas são as mesmas, mais ou menos, experiências. Eu já sei a sequência das coisas. E aí, a hora que eu comparo quão mal eu tava da primeira vez que eu vim e quão bem eu tô agora, assim, sabe? É até engraçado de ver essa diferença e tal. Aí ela falou de vir e tal, daí eu falei, consegui tirar mais uma semana, vim com ela pra cá. E é engraçado porque ela verbalizou isso, ela disse, foi a melhor coisa você ter vindo junto. Porque eu acho que se eu tivesse vindo sozinha, eu não teria aguentado ficar. Mas não porque é difícil ficar aqui, mas a pessoa chega tão mal que ela, por si, não conseguiria aproveitar tudo que tem aqui e acabaria indo embora. E ela falou, provavelmente eu iria embora, ia ficar 2 dias no quarto e eu iria embora. E aí eu fiquei muito feliz de estar aqui com ela, de poder proporcionar para que ela experienciasse tudo. E ela tá outra. Eu tô mandando mensagem pro meu irmão, tipo, vídeo. Meu irmão fala, Ariane, não é possível. O semblante dela mudou, assim, sabe? Em pouco tempo, né, Dani? A gente chegou domingo. Então, assim, eu tô muito feliz de conseguir ajudar a minha mãe nesse ponto dela estar aqui comigo, entendeu? E de fazer as coisas. Porque senão também não adianta nada, né, Dani? Vem e vai embora do mesmo jeito. Se você vier fechado ou não experienciar, fica em casa, né? Se permitir. Exato. Se permitir. Saúde e doença, às vezes pode ser até um pouco pesado isso que eu vou falar, mas saúde e doença são questões de escolha.
que 90% das nossas doenças são desenvolvidas baseado nas escolhas que fazemos todos os dias. Então, o que a gente vai escolher? Né? O que a gente vai escolher? E é interessante isso que você fala pra gente, é muito gratificante. Obrigado. Sim, imagina, obrigada. Eu que falo obrigada, né? Porque o nosso papel aqui, eu falo muito isso para deixar bem claro, porque às vezes algumas pessoas acabam vindo até a gente achando que, vamos para aquele spa. Não é um spa. E tal. A nossa visão não é muito um spa para você vir relaxar e ficar dentro do quarto, só pegar uma piscina. Não. A nossa ideia aqui é trazer consciência. É você perceber o seu corpo, perceber a sua vida de uma forma como você nunca percebeu antes. Exatamente o que aconteceu comigo. Porque às vezes na nossa rotina massacrante do dia a dia, né, a gente está acostumado a acorda de manhã, toma café, almoço, trabalha, chega de noite, deita, dorme, assiste um filme e volta tudo de novo. E a gente entra naquela espiral repetitiva e quando vê, passou um dia, uma semana, um mês, um ano, 10, 5, 20 anos. E a gente está fazendo a mesma coisa sem prestar atenção no que o nosso corpo está dizendo pra gente, porque o nosso corpo conversa com a gente. Com certeza. A palpitação que você falou, o nó na garganta, é o seu corpo falando, tem alguma coisa gritando, errada. né? Para, mulher. Ele está dizendo, está dando, tem alguma coisa errada aqui. É isso aí. Presta atenção. Então ele está dando sinal. É o que eu gosto de utilizar essa analogia. É a mesma coisa, está dirigindo um carro e começa a acabar o combustível. Apita, acende uma luz no painel para dizer que o combustível está acabando. Para você fazer alguma coisa. O nosso corpo é a mesma coisa. Ele dá sinais, ele manifesta sintomas para dizer que tem alguma coisa errada ali no seu corpo. E a gente precisa ouvir mais isso. Com certeza. Mas eu acho que disso da minha mãe também, eu vi o ponto que a minha mãe tinha chegado. Então, a hora que eu parei para olhar para mim, eu falei, primeiro, eu não gosto do meu corpo do jeito que tá. Não esteticamente. Não tava, lógico, nenhuma mulher tá 100% satisfeita com o que tem. Mas, tipo, não era uma coisa que me incomodava a estética do meu corpo. Mas o que eu tava sentindo era uma coisa que tava me incomodando. E eu vi a minha mãe com isso, tipo, na potência 1000. Tudo que eu tava sentindo. Então, eu não queria que acontecesse comigo, que eu chegasse no mesmo nível de estresse, no mesmo nível de, tipo, de não cuidar de mim, do mesmo jeito que a minha mãe cuidou. Então, eu observando tudo isso, e eu vi que eu estava indo na mesma linha, por hábito mesmo, que é aquela questão da genética, e não é a genética só em si, né? Sim. E a minha avó tinha acontecido a mesma coisa. Então, eu falei, e aí eu vi a minha filha parando de comer saudável. Eu falei, eu já estou interferindo nesse próximo fluxo que está vindo, né? Então, foi um alerta muito grande, assim, eu falo que os pais ensinam a gente até quando não querem ensinar, né? Sim. Assim, ensina pelo exemplo do que você fazer, mas eu vendo a minha mãe ali também, foi onde me alertou para eu olhar um pouco mais para mim, assim. A paternidade e a maternidade é uma responsabilidade muito grande, porque eu até brinco, eu falo muito sobre os meus pais. Eles são a referência que eu tenho de um casal, uma relação saudável, mas eles têm também ao lado que não é perfeito. Então eu falo que os meus pais são a referência do que eu quero e o que eu não quero pra minha vida. Mesma coisa pra mim em casa. Eu sempre penso Porque a gente precisa também. olhar para os nossos pais, eles têm que ser o quê? Os nossos ídolos. A gente se espelha neles, faz parte. Toda criança, né? Todo filho faz isso. Mas também a gente tem que ter a capacidade de discernir, de saber que nem tudo que eles fazem é correto. E optar por escolhas melhores. Então, eles são os exemplos dos dois lados das moedas. É verdade. Dos dois lados da mesma moeda, né? É verdade. Então, a gente precisa olhar dessa forma também para os nossos pais. E a gente vai impactar também sobre os nossos filhos. Sim, com certeza. Tem um estudo interessante americano que eles avaliaram o comportamento de hábitos das crianças, alimentares, né, das crianças. Estados Unidos, hoje em dia, é um dos países que mais sofre com obesidade infantil. Obesidade é uma coisa que começou a acontecer nos adultos, a gente está vendo as crianças com menos de 10 anos desenvolvendo obesidade. E isso antecipa o surgimento de várias doenças crônicas, hipertensão, obesidade, diabetes, problemas hormonais e por aí vai. Né? Muitas coisas. E aí esse estudo mostra que os pais que eram obesos, os filhos, tinham mais de 80% de chance de serem obesos também. Mas é o hábito, sem você perceber. E eu acho que você tirar coisas, por exemplo, que nem quando eu vejo... A mãe sempre se culpa também, né? Então, às vezes, sei lá, me pede presunto. Aí eu fico pensando... Aí eu faço... Beleza, eu não sou noiada, sabe?
Daí eu faço o lanche e eu falo assim, mas eu não vou mais dar presunto. Mas não adianta eu dizer pra ela, não vou mais te dar presunto. Não é essa a questão. Mas eu fico pensando, quem que trouxe o presunto pra casa? Ela não foi no mercado, você entendeu? Então, do mesmo jeito que você coloca ali... Mas o simples fato de a gente parar de comer presunto, por exemplo, eu tirei... Foi isso que eu fiz também. Eu acho que foi essa grande mudança. A hora que eu fiz a... Como é que chama? Bioimpedância aqui. Dessa segunda vez. Então, assim, mostrou que a hora que eu saí, eu já tinha tido um ganho absurdo, super legal. Aí, a hora que eu voltei depois de um mês, meu corpo estava muito melhor do que quando eu saí. Então, assim, mostrou todo o resultado de quando eu não estava no Rituale, um mês fora do Rituale. E o que eu fiz? Eu tirei aquilo que não era alimento, aquilo que eu sabia que não ia fazer bem, e coloquei coisas que iam me fazer bem. E assim, você falando, é uma coisa muito simples. E eu não sei porque a gente demora tanto também para fazer isso. E outra coisa que eu acho que mudou muito também, Dani, foi assim, eu trabalhando no mercado digital, a gente sempre influencia pessoas, sendo influenciador ou não, né? Então, se você não é influenciador, você influencia teus filhos, tua família, teus amigos e tudo mais. E o influenciador muito mais, porque as pessoas te ouvem. Né? Tem uma escala maior. Com certeza. E as pessoas realmente, elas não estão ali à toa. Elas estão ali porque elas gostam do que você está falando. Então, para mim, era uma responsabilidade, depois que eu saí também, para mim era uma responsabilidade muito grande tentar, porque eu sempre falo que eu uso o inglês hoje como uma ferramenta de deixar a mente da pessoa mais saudável. Então, eu não consigo trabalhar no físico dela, mas eu sei que se eu trabalhar um pouco com o inglês nela todo dia, ela já vai ter uma atividade que ela vai ficar com a mente mais saudável. E eu compartilhar com eles a minha experiência de ficar mais saudável, eu tenho certeza que influenciou muitas pessoas que estavam em casa, assim, sabe? Tenho certeza. Então, isso pra mim foi uma grande mudança. E aí, logo depois que eu saí, pensar que eu tava influenciando várias pessoas de fora e preocupada um pouco com dentro de casa. Porque eu falei, não adianta nada eu influenciar fora se eu não estiver influenciando dentro de casa. E a hora que eu vi a mudança dentro de casa também, eu falei, you got it, assim, sabe? Tipo, deu certo, é isso aí, tá? Então, isso foi o que mais, assim, acho que mudou em tudo. É muito legal. Isso que você falou, veio uma frase, eu como um bom nerd, veio uma frase do tio Ben, quando ele falou pro Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Por aí e mesmo. os influencers têm grandes poderes. Sim, eu sempre acho isso também. Uma audiência, são milhões de pessoas que estão te ouvindo. Eu tomo muito cuidado com isso. Então a gente pode falar coisas boas ou também influenciar em coisas ruins. Com certeza. E isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Porque a melhor forma da gente influenciar uma pessoa a adotar um estilo de vida mais saudável é seu exemplo. Sim, eu penso nisso também. É seu exemplo. Você está vendo isso dentro da sua casa. Né? Eu comecei a ver isso com os meus alunos, tanto na pós quanto na graduação, e também na minha casa de forma um pouco mais lenta, mais gradual, mas sim, isso tem acontecido principalmente com meu pai. Meu pai, quando ele começou a ver como eu estava me comportando, ele me viu até ganhar mais peso, ganhando mais massa muscular, comendo mato. Que ele você come mato, como é que você está ganhando massa? Eu falei, pai, estou comendo saudável. Sim. E isso vai influenciando, as pessoas vão mudando. Então, a melhor forma de você mostrar para o outro é seu exemplo, né, de que algo faz bem. Porque, às vezes, as pessoas elas criam uma relação com o alimento, principalmente, que é uma das coisas que mais as pessoas veem dificuldade em mudar. É a questão da alimentação. É porque a alimentação ela tem vários componentes, não é só questão de saúde. Sim. Questão cultural, social, ambiental, de disponibilidade, financeira. E por aí vai. Então, são vários fatores que estão envoltos ali em questão de hábitos alimentares. Mas, às vezes, a pessoa tem todas as ferramentas mas por que não faz? Porque se fosse tão fácil mudar um hábito de estilo de vida, hoje em dia, com tanta informação que a gente tem, né, nas redes sociais, no celular, na TV e por aí vai, por que as pessoas não mudam? Eu acho Por que as pessoas não fazem o que tem que fazer? É o hábito, de novo. Ou talvez você não dá a importância que você deve para aquilo. Você acha que é bobagem. A gente, desde o primeiro dia, a gente teve uma aula com o Clécio, né? E aí ele falou, vem filosofia aí e tal. E aí ele disse assim, fala uma frase sobre o saber aí. Cada um escreve aí no papel. E aí me veio, tipo, o maior desafio do saber é fazê-lo florescer. No sentido que só o saber por si só é só contemplação. Não serve para nada. Se você não souber se você não fizer o saber florescer no sentido de colocar ele em prática, você não muda nada. É a mesma coisa que você não soubesse. E eu acho que, de novo, esse é o nosso grande desafio,
Mas, Dani, eu tava falando com o Ricardo também. Depois que você vê, não tem como desver. Entendeu? Você sentiu aqui a mudança. Por isso que eu acho que, de novo, não é vir. É igual comprar o curso de inglês. Comprar o curso de inglês não vai fazer você falar inglês. O que vai fazer você falar inglês é você fazer o curso de inglês. No Rituale é a mesma coisa. E depois que você sair daqui, é a mesma coisa, né? Então, depende muito da gente. A hora que a gente toma essa responsabilidade para si e vê por quê também, eu acho que tem um grande fator por quê. A hora que você entende, por que eu vou ser mais saudável? Por que eu não quero ficar ansiosa? Por que eu não quero passar para minha filha as coisas que eu não gosto sobre o jeito que eu tô vivendo? Porque eu não quero... motivo. Exato. E aí não fica tão difícil. É lógico que tem gente que gosta mais de comer. Eu tenho essa facilidade também. Comida para mim é mais um ingrediente, é mais uma questão da vida. Mas eu não sou louca por comida. Não é uma coisa que eu paro para fazer, você entendeu? Eu gosto de comida japonesa e gosto de hambúrguer. São as duas coisas que eu gosto mesmo. Mas tirando isso, eu como para me alimentar. Então, talvez a comida para mim era muito mais uma... E talvez esteja muita gente que esteja na mesma posição que eu. Era muito mais uma questão de hábito ruim do que eu não gostar daquilo que eu estava comendo ou adorar tanto. Eu não adorava tanto aquilo que eu comia. Eu só comia porque eu estava com mania de comer aquilo, entendeu? Porque tem pessoas que têm uma relação muito de compulsão também com o alimento. E aí, quando fala em ser saudável, já fala, não. Que eu vou ter que parar de comer isso, vou ter que parar de comer aquilo. Provavelmente vai, né, também. Eu falo assim, tudo depende do para onde você está indo. Sobre questão de parar ou não de comer certos alimentos. Porque existem pessoas que falam, por exemplo, eu tenho um paciente que é gaúcho, e eu até brinco, ele tem uma Ferrari 350 no peito. Tá. De tantos stents que ele já colocou nas coronárias dele, de tudo entupido que estava. E ele é gaúcho, então churrasco é uma coisa cultural para ele. Sim. Então, como é que eu falo para um paciente gaúcho que ele não pode comer carne? Não, eu não falo que ele não tem que comer carne. Tá. Mas eu mostro para ele, de acordo com a ciência, respaldado, quais os benefícios ele vai ter dele incluir mais vegetais na alimentação dele. Porque se ele passa a comer mais vegetais, vegetal é rico em fibra. Se ele começa a comer mais fibra, ele vai ocupar mais espaço no estômago dele do que a carne. Isso. Então, de forma indireta, ele vai reduzindo o consumo de carne. Eu tô fazendo isso, na verdade. Eu não parei de comer carne. Foi uma das mudanças que eu não tive do Rituale. Eu diminuí muito, falar a verdade pra você. Então, antes eu comia carne em todas as refeições. Hoje eu não como carne em todas as refeições. Eu como carne no almoço, por exemplo. Mas, de novo, não privando. Eu acho que é isso também. O que é chato, Dani, é você chegar em casa e falar assim, isso eu não posso, isso eu não posso. Se eu pensar isso eu não posso, vai me dando um nervoso, entendeu? Não dá pra pensar isso. Mas a hora que eu penso, esse alimento é melhor pra mim. Esse alimento a realidade é a mesma. Você não vai comer. Só que você tá vendo qual que alimento é melhor pra você e outro você tá vendo o que você não pode fazer. Se você ficar pensando o que você não pode fazer, você vai ficar com raiva todo dia e você não vai se alimentar direito. Eu costumo usar o sentido inverso dessa sua frase. Em vez do que eu não posso, o que vai ser melhor pra mim? Exato. Isso muda um pouco a relação que você vai ter com o alimento. Porque você fala, não posso comer hambúrguer. Tá, mas eu adoro hambúrguer, não posso comer hambúrguer? Não, você pode. Não, você pode, mas você vai comer hambúrguer todo dia? Exato. Todas as refeições? É igual o exemplo que eu dei lá do hambúrguer, né? Toda a mídia ela é feita para fazer você consumir mais os alimentos industrializados, principalmente, que não são, são produtos alimentícios, não são alimentos. Alimento é aquilo que está in natura. Perfeito. Quanto menos ele for transformado, mais saudável ele é. Então, é focar nesse tipo de alimento. E, esporadicamente, você quer comer um negócio diferente? Ok, coma. Mas coma sem peso na consciência e não exagere. A vida tem que encontrar um equilíbrio. Esse equilíbrio que traz sentido também. E eu acho que o que você faz mais também, por exemplo, eu penso nisso, quando eu tô fora de casa, que, sei lá, sai pra qualquer coisa, é muito mais difícil eu comer direito, entre aspas. Então, quando eu tô fora, sempre vai alguma coisa que eu não comeria dentro da minha casa. Mas a minha realidade maior, então isso também tem que ver de cada um. Tem gente que vive na rua, aí eu acho que é mais desafiador, tem que levar marmita, daí já tem um monte de coisa. Eu não tenho que levar marmita, entendeu? Eu volto pra minha casa pra comer. Então, o jeito, eu moro numa cidade pequena, onde eu volto pra casa pra comer e vou pro meu trabalho. Então, são coisas que também, por isso que também não dá pra gente generalizar pra todo mundo, não é que todo mundo tem a mesma realidade. Mas pra mim funcionou muito bem, entendeu? E aí, durante as refeições que eu tô em casa, sempre eu me alimento bem.
hora que eu saio pra rua, que vai no restaurante, ou que fica mais difícil comer certo. Eu não tô dizendo que é impossível comer certo no restaurante, mas é mais difícil comer certo num restaurante do que em casa, porque em casa você tem ali teu prato, né? Sim, sem dúvida. Mas se eu disser que em qualquer restaurante que você vá, você consegue achar algum alimento mais saudável. Tem. É possível. Eu sei que tem. Tudo às vezes é uma questão de desenvolver ferramentas. Por exemplo, o que a gente faz aqui quando vocês vêm aqui no Rituale, com as nossas palestras da manhã, que é o Fórum do Conhecimento, é munir vocês de ferramentas para fazer escolhas mais sábias. Então, por exemplo, eu teve uma época da minha vida em que eu trabalhava 5 dias da semana fora de casa, dormindo em hotel. Dando aula para lá e para cá, dormindo em hotel e tal. E eu nunca deixei de comer mal. Às vezes eu chegava no restaurante, por exemplo, no final do ano passado, numa despedida com os amigos, eles decidiram marcar um encontro numa churrascaria na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aí fomos numa tinha um buffet de salada. Você chega lá, tem de tudo. E tem de tudo. E tinha ali várias frutas, verduras, vegetais, etc. Comida japonesa. Então eu consegui montar um prato numa churrascaria extremamente saudável, rico em nutrientes, bem colorido. Com certeza. Então, assim, tudo depende do quão disposto você está. E, claro, o quanto de informação necessária para você tem. Com certeza. Mas, não, eu acho que concordo 100% com o que você disse. Mas eu digo que é mais fácil. É mais fácil para mim comer mais certo em casa do que quando eu tô fora. Quando eu tô fora, eu tenho que fazer um esforço maior para comer certo do que quando eu tô em casa. Então, eu fui me baseando nisso também, assim, sabe? Bebida alcoólica, a mesma coisa. Eu nunca bebi muita bebida alcoólica, mas eu consumia de tempo em tempo. Sei lá, não consumia muito, mas, sei lá, 2 cervejas, alguma coisa assim. Aí, a hora que eu paro para pensar hoje, né? Então, para eu abrir 2 cervejas antigamente, era um nível de consciência. Hoje é outro nível de consciência, entendeu? Então, se não for uma cerveja que eu gosto muito, que esteja muito do jeito, eu falo, eu não vou gastar coisa com isso, entendeu? Então, eu acho que esses níveis, é o nível de consciência mesmo, que a gente vai tendo cada vez mais, assim, né? Exato, exatamente. Isso é muito importante. É a gente sair do automático e prestar um pouco mais de atenção em tudo aquilo que a gente faz. Porque o nosso cérebro, ele se acostuma com coisas muito simples que pra gente às vezes pode parecer que não é danoso para nossa saúde, mas que pode, a longo prazo, aquilo sendo consumido de forma regular. Por exemplo, o açúcar, ele tem uma ação no nosso cérebro igual do indivíduo que usa uma droga aditiva, como por exemplo uma cocaína. Se você for observar as áreas que são ativadas no momento em que você consome um açúcar ou consome uma droga que gera compulsão, adição, vício, ativa as mesmas regiões. Como uma região muito importante chamada de núcleo accumbente, que é a região que é movida por dopamina. E é ela que nos dá motivação para procurar alguma coisa. Quando você está com fome, essa região libera estímulos para outras regiões do cérebro que faz você andar, que faz você pensar onde que está determinado alimento para você ir atrás. Isso a gente faz, às vezes, de forma automática, que o seu cérebro está condicionado àquilo. Agora, quando você racionaliza o processo, às vezes você tem até vontade, mas, pô, eu já comi açúcar ontem, eu já comi um hambúrguer ontem, eu já tomei uma cerveja ontem, eu vou tomar hoje? Um discurso que as pessoas é comum hoje em dia, né? As pessoas, inclusive, postarem nas redes sociais. Chega em casa um dia cansativo, muito estressante e tal. Chega em casa, abre uma garrafa de vinho, aí posta. Eu mereço. Merece o quê? Não, você não merece. Não, você não merece. Você merece coisas boas. Isso. Pensamentos positivos. Porque aí você vai tomar uma taça de vinho, 2 taças de vinho, quando você vai ver, todo dia você tendo que tomar uma taça de vinho para fugir da realidade massacrante que está o seu dia a dia. É isso aí. E aí a gente precisa tomar consciência daquilo e talvez refletir sobre algumas coisas. Será mesmo que o meu trabalho está fazendo sentido? Ou será, cara, o que eu estou fazendo que eu estou tendo que buscar esse tipo de prazer momentâneo para saciar ou para mitigar uma rocha enorme que eu estou carregando nas minhas costas durante todos os dias da minha vida. Com certeza. E aquela coisa também, né? Você acha que você não precisa cuidar de si. Eu acho que a gente tem isso muito embutido, principalmente a minha geração e a anterior, talvez. Parece que cuidar de si é um egoísmo. Você fala, cuidar dos outros é bonito. Trabalhar demais é bonito. Vamos falar a verdade. Todo mundo valoriza. A hora que você fala que você tá muito cansada, é tipo como se fosse nossa, você é muito boa, porque você trabalha muito. Então, a gente foi colocando uns padrões na sociedade, tudo meio que errado. Então, cuidar de si é errado. Só que pensa assim, se você não cuidar de si, em vez de ser o ato mais... A gente pensa em se cuidar, né? Se você não se cuidar, alguém vai ter que cuidar de você. Sim. Então, você não está fazendo um favor pro outro de cuidar do outro. Você está fazendo um favor pro outro de cuidar de você. Perfeito. Porque daí você não vai dar trabalho pro outro. Exato. Entendeu? E eu tive essa consciência aqui também. Porque antes de estar aqui,
É bonito falar que você tá cuidando do outro. Então, por exemplo, as pessoas ligam. A gente já falou disso da palestra. Se você tá dormindo, ou não lembro com quem que foi, sei lá, você tá na academia, muitas vezes você não fala que você tá na academia, porque parece que você tá na academia é frescura. O lugar pra você tá é no trabalho. Só. Se você tá descansando, que a gente fala da pausa intencional, se você tá descansando, você inventa que você tá fazendo outra coisa, porque você não pode descansar. Você só pode falar onde você tá se você estiver no trabalho. Em qualquer outro lugar, não. E aí, a hora que você vê essa sociedade maluca, o normal é isso que eu tava falando da minha mãe. O normal era o meio que ela vivia ali todo zoado. Então, por isso que eu quis trazer ela para um outro meio, que ela visse que tem uma outra realidade que não é aquilo ali. Trabalhar o tempo inteiro, esgotantemente, não é normal. Não. É uma sociedade doente que tá fazendo isso. A gente tá buscando uma coisa que a gente não sabe nem o quê. Não é? Tem uma reportagem que saiu agora, essa semana, um levantamento que a Fiocruz fez, e disse que em 2036, se eu não me engano, se não me falha a memória, a gente vai ter mais da metade da população de pessoas obesas. Eu imagino que sim. E isso, doente mentalmente, provavelmente também. Com certeza. A pandemia, pós-pandemia, mostrou muito isso. Né? O aumento do número de casos de depressão, de ansiedade, de estresse, inclusive de internação de pessoas e até atendimento no pronto-socorro para pessoas falando que estavam sentindo palpitação, achando que estavam morrendo, com o pico de pressão, tudo isso gerado pelo estresse. Eu chamei o médico antes de vir para cá. Não dessa vez, antes de vir para a primeira vez. Eu tinha certeza que eu estava com problema no coração. Eu tinha um ex-aluno que depois que eu fechei da escola, a gente continuou com a amizade e tal. E aí eu liguei pra ele pra ir no consultório dele no outro dia. Mandei uma mensagem. Aí ele disse, tô indo aí pra te ver. Que a gente morava no mesmo condomínio. Aí ele, Ariane, você não tem nada no coração, criatura. Vai amanhã. Aí fez todos os exames, uma batelada de exame e tal. Mas eu tinha certeza que eu tava sofrendo do coração. Porque eu nunca tinha tido dor no coração, sabe? Tinha tido quando minha avó tinha morrido. Porque acho que daí o estresse foi muito grande e dali. Mas depois disso, não. E aí, de novo, a ansiedade foi trazendo a dor no coração. Olha o grito maior que o teu corpo tá te dando. Ele tá pegando um órgão seu, tipo, vital e tá dizendo, para. E você fala, não, o bonito é continuar sendo estressado, trabalhando 16 horas por dia, praticamente, assim, sabe? Não cheguei a 16 horas por dia. Mas 14 horas por dia era normal. Sem final de semana, a gente ficou sem férias 3 anos. Então, de novo, porque a vida acha que o certo é assim. E você, inserido naquela sociedade, você acaba achando que o certo é assim. Só que a hora que você olha uma sociedade doente, você para de deixar que achar que o certo é assim. Sim. Você começa a olhar por um outro lado. Fala, tá bom, pode estar todo mundo fazendo, mas eu não quero fazer isso aí que tá todo mundo fazendo. Então, esses cliques eu acho que vão dando. E de você estar aqui também olhando pra si, tipo uma semana, eu acho que por isso que é importante vir sozinho também. Não no caso da minha mãe, tá? Mas quando a pessoa não tá mais tão debilitada, vamos dizer assim. É muito bom vir sozinho, porque é um momento que você tem com você mesmo. Você não tem onde fuga. Você não vai ficar... Você não é tonto de vir pra cá e ficar mexendo no celular. Sei lá, você pode fazer tudo. Mas, tipo, a ideia é você olhar o que tá acontecendo. Então, por isso que eu acho que também, de novo, dá tanta mudança em pouco tempo. É absurda a mudança. Eu não acredito quando eu me escuto falando. A hora que eu me escuto falando, eu falo, tá exagerando. Só que a hora que eu vejo, Dani, eu sei que eu não tô. Porque eu vi tudo o que aconteceu. Eu tô sentindo na pele, no corpo, em tudo que aconteceu. Mas como vocês também intensificam de todos os lados, então intensifica a parte da saúde mental, intensifica a parte da saúde física, a saúde espiritual. Então, a nutrição dos alimentos, porque não é só comer menos, que é o que a gente estava falando, né? Por isso que eu acho que é injustiça chamar o ritual de spa. Eu acho que devia inventar um outro nome, nós entendeu? Somos uma clínica spa. Nós temos um spa terapêutico numa clínica. E aí você fala clínica, às vezes a pessoa fala, não, mas não tô doente pra ir numa clínica. Então fica muito difícil, mas não é um spa. Porque o padrão da saúde no Brasil, principalmente no mundo, na maior parte do tempo, quando você procura um médico ou um profissional de saúde, é só quando você tá doente. Exato. E nós somos chamados de profissionais da saúde, mas isso. Nós somos treinados para gerir sintomas. A gente tem que ser chamado de profissional da doença. Porque a gente não aprende a lidar com saúde. A gente aprende a gerir sintomas de doença. É isso aí. E aí, quando você fala, eu fui numa clínica spa, mas você tá doente? É isso aí. As pessoas até olham assim, mas você tá com alguma dependência química? O que a gente faz aqui é disruptivo. Não tá nada. É isso aí. É totalmente disruptivo comparado a qualquer outro serviço no Brasil. Porque o que a gente faz é focado na saúde, em resgatar a saúde, em resgatar a naturalidade das pessoas, baseada em muita ciência, em muita evidência científica. Que é possível, através de mudança de hábito, de estilo de vida, você prevenir
tratar e até reverter doenças que, por vezes, pela ótica da medicina tradicional, é crônica. Não tem como. Reverter, eu descobri aqui que dava. Eu não sabia que dava pra reverter. Possível. Na sua aula eu descobri que dava pra reverter doença, eu não sabia até então. É possível. E a do café também, né? Então, do café eu nunca tinha experienciado meu corpo sem café. Eu já sou agitada por natureza, é da minha personalidade. E eu sempre tomei café, mas assim, o café pra mim não era uma questão. Não era uma questão, eu não vivo sem café, eu não sei o quê. Por hábito, de novo, eu tomava café todo dia de manhã, mas tomava tipo uma garrafa dessa aí que você tá tomando de café. E aí, a hora que eu cheguei aqui, eu não li direito aquele e-mail que manda falando pra você as coisas que você tem que fazer. Eu só vim, na verdade, eu só vim. E aí, te falar a verdade, eu nem pela questão de a dieta ser vegetariana estrita, eu não tinha me atentado. Era uma, sei lá, não tinha passado pela minha cabeça. E o café menos ainda. Aí passei o primeiro dia, vocês falaram, não tem café, tá, beleza. E eu tive abstinência de café, não sei se você lembra. Não sei se a gente se viu nos primeiros dias. Mas, tipo, eu tive muita dor de cabeça. No segundo dia, eu não consegui levantar. À tarde, eu tive que ficar no quarto, deitada mesmo, assim, debilitada. Mudança de humor, mais ainda, que eu já cheguei meio debilitada de humor. A mudança de humor foi terrível e tal. E aí, no quarto dia, eu comecei a entender meu corpo sem café. E eu falava assim, gente, como eu tô devagar, eu pensava. Perto daquele padrão acelerado frenético, eu tava devagar, mas eu tava normal. Eu não tava devagar, entendeu? E eu voltei, depois que eu voltei, eu optei, não me sinto falta. De novo, se eu tô com vontade, eu tomo. Tudo que eu tô com vontade, assim, tipo... se eu tô com vontade de tomar café, eu tomo café, não é? Não tô dizendo que eu nunca mais... Acho que tomei umas 2 xícaras de café depois que eu voltei. 3, sei lá, por aí. Mas não é que eu, assim... É que eu preferi o meu corpo sem o estimulante. Eu percebi que eu funciono melhor sem o estimulante. O estimulante me agita a mais do que eu já sou agitada. Então, de novo, escolhas. Entendeu? Que eu fui fazendo ali. E acabaram me fazendo muito bem também. Então, assim, me ajudou pra tudo. Vou ser grata por esse lugar pra sempre, assim. Perfeito. Porque foi muito bacana. Mas entenda, a gente só mostrou o caminho. Sim. Eu entendo você isso. Seguiu. Eu entendo isso. A escolha foi sua. Sim, eu entendo. A gente só mostrou o caminho e você escolheu. Verdade, Dani. Vocês mostraram o caminho, mas vocês também deram o suporte pra mudança. Eu acho que isso é muito importante. De novo, que eu tava falando pra você da minha mãe. Mudar a minha mãe num ambiente que ela tava vivendo é muito mais difícil. Sem dúvida. Do que ela ter uma percepção que ela já tá tendo vários insights enquanto ela tá aqui. Sabe? Você tira do ambiente, é mais fácil de você controlar pra depois você voltar a inserir na sociedade, vamos dizer assim. Sim, sem dúvida. Mas por isso que na forma de abordagem tradicional hoje que nós temos de tratamento de saúde, que é muito mais hospitalocêntrica, né? As próprias escolas de saúde são muito focadas para intervenção que a gente chama de secundária e terciária. É um indivíduo já doente. É a pessoa já com doença. Mas prevenir é muito mais barato do que tratar. Com certeza. Então, a gente está numa luta que vai ser durante algumas décadas, talvez, aqui no Brasil, de mudar esse paradigma. Os Estados Unidos já está vivendo isso de uma outra forma, né? Por exemplo, os planos de saúde lá hoje em dia, eles custeiam o tipo de intervenções como a nossa. Que legal. Programas de qualidade de vida, programas de saúde, programas de acompanhamento continuado, programas de tratamento continuado. Então, as seguradoras lá já custeiam isso, porque sabem que um paciente, quando ele é acompanhado por um grupo de profissionais, né? Ou ele é internado, vamos dizer assim. Sim. Ou ele passa alguns dias dentro de uma que eles chamam de residência de saúde lá. Diferente da residência aqui, que é a residência médica. Nos Estados Unidos, a tradução é como se fosse uma residência de saúde. A pessoa vai e fica dentro de uma casa ou de um lugar como esse aqui. E ela fica alguns dias aprendendo a como ter um estilo de vida mais saudável. E quando ela sai dali, a chance dela continuar fazendo é muito maior do que simplesmente o médico prescrever hábitos de estilo de vida no consultório. Faça exercício, não vai fazer. Acorde cedo, coma mais frutas, verduras e legumes e toma aqui. E embaixo o medicamento que você tem que tomar. Só vai tomar o medicamento por um tempo ainda. Exato. Né? E por vezes, mas não é culpa dos médicos, não é culpa dos profissionais de saúde, é porque não são treinados para isso, não são instruídos para isso. E às vezes eles, isso aqui está lá, nível de recomendação em todas as diretrizes de obesidade, de doenças cardíacas, de infarto, de hipertensão, de diabetes. Nível de recomendação que a gente fala é 1A, ou seja, o que é de melhor para a saúde? Mudança de hábito e estilo de vida. É a primeira recomendação. Mas por que ninguém faz? Porque as pessoas também não sabem, os médicos e os profissionais de saúde não sabem fazer,
porque não treinaram e as pessoas não veem valor naquilo. Eu ia falar isso agora do valor, porque se você perguntar para qualquer pessoa, o que você acha mais saudável? A pessoa pode nunca ter estudado nada sobre nutrição. Um pacote de Ruffles, nada contra Ruffles, ou uma fruta. Não tem nenhum indivíduo que vai falar um pacote de Ruffles. A gente naturalmente já sabe o que é mais saudável. A gente naturalmente já sabe o que é mais gorduroso. A gente naturalmente já sabe o que é mais adstringente. Se a gente parar para pensar no alimento, a gente já sabe meio que isso, né, inconscientemente. Então, muitas vezes eu acho, é lógico que a informação vai fazer você ter mais consciência, mas a informação por si só, todo mundo já tem. Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. A gente é bombardeado hoje em dia por essa informação, né? Não tem ninguém que vai achar que fazer exercício físico faz mal para a saúde. Todo mundo sabe que faz bem. Mas se você não achar um porquê de você fazer isso, se você não achar que isso é mais importante do que você usar essa 1 hora para trabalhar, você não vai fazer nunca. Porque sempre vai competir com o trabalho. Não tenho tempo. Essa é a desculpa. Mas não existe. Porque todo mundo... Bill Gates tem 24 horas no dia do mesmo jeito que a gente tem. E olha o que ele fez. Steve Jobs tinha a mesma coisa. E olha o que ele fez. Né? Então, assim, todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Depende de quanto a gente vai, como que a gente vai, o que a gente dá valor para usar o nosso tempo. Né? E a mesma coisa investimento financeiro. A hora que a gente pensa, é um investimento, eu acho também, né? O ritual é um investimento. E às vezes a gente gasta com tanta coisa. Se fosse fazer uma viagem internacional, por exemplo, custa bem menos do que uma viagem internacional. Mas se alguém fosse fazer uma viagem internacional, ela ia se ajeitar, ia não sei o quê, ia lá ficar 15 dias na Disney, 10 dias na Disney, que seja. Pra voltar mais ou menos do mesmo jeito do que foi. Nada contra a Disney, tá tudo bem a Disney. Exato. Mas a pessoa não pensa em gastar um tanto desse dinheiro para cuidar da tua própria saúde. Não. Tá vendo? É um valor abstrato. Isso. Porque saúde é um valor abstrato. É, isso aí. Ninguém consegue... as pessoas... É uma pergunta que eu sempre faço no consultório. Quando chega um paciente... Fala, o que te trouxe a Rituale? Por causa disso, disso. Porque eu quero emagrecer, porque eu quero cuidar da minha saúde e tal. Mas você quer saúde pra quê? Aí as pessoas param e pensam, saúde para não ter doença. Saúde para viver mais. Tá, mas para não ter doença, para viver mais, para fazer o quê? O que te faz levantar da cama todos os dias? O que você gosta de fazer? Porque o que nos move é o que nos dá prazer. É isso aí. O seu trabalho, não todas as pessoas, mas quem tem o privilégio de, ele está relacionado com algo que você gosta. Porque ninguém consegue fazer algo que não gosta. Eu tenho, pelo menos, ver um mínimo de valor naquilo durante toda uma vida. Então, tem alguma coisa que te faz levantar da cama todos os dias para seguir a vida. Você tem que entender o que te faz levantar. Porque se você sabe que precisa levantar da cama para fazer o que precisa ser feito, você precisa de saúde. Sim. Qualquer coisa. Qualquer coisa que seja. E não ter saúde, a Flávia estava falando isso pra minha mãe ontem. Sei, andar vai doer. Mas ficar no sofá também vai doer. Também vai doer. Você ficar acamada, porque ela falava assim, ela falou pra minha mãe, é do sofá pra cama. E é verdade, é do sofá pra cama. Então, tipo, se tá doendo no sofá, o seu pé, vai doer tudo muito mais na cama. Então, você tem que decidir que tipo de dor que você quer enfrentar. Nada vai ser livre, leve, solto, flores do começo ao final. Mas você tem que escolher o que você quer enfrentar ali, né? Pra quê? E a mudança, ela gera desconforto. E por isso que esse é um dos pontos, né? Do porquê que as pessoas não fazem o que precisa ser feito. Porque você está acostumado com aquela rotina. Todo dia fazer a mesma coisa, do mesmo jeito. O seu cérebro está acostumado com aquela rotina. Ele está no modo tá na cruzeiro. Segurança ali, Ele está no modo cruzeiro. Ele só está indo na mesma velocidade, do mesmo jeito, todo dia, toda hora, no mesmo lugar. Quando você vai mudar um hábito, isso gera um desconforto. Você vai na academia, vai ficar toda dolorida. Você vai comer um negócio diferente, uma fruta, uma verdura e tal, você acha que vai se sentir mais fraco, vai falar que aquilo não é para você. Então, o seu cérebro, ele tenta te sabotar, por exemplo, a dor de cabeça que você sentiu, a fraqueza, o mau humor por a falta do café, é o seu cérebro te dando todos os sinais, fala, pelo amor de Deus, vai tomar um café. Então, ele vai te gerar desconforto para você ir atrás daquilo que você está acostumado. Então, a mudança, ela tem que ter propósito. É a mesma forma como você vai no consultório de um médico, um profissional de saúde, ele fala, se você não emagrecer, você vai morrer. Se você continuar comendo açúcar e continuar com o seu diabetes ruim, você vai ter que cortar um pedaço do seu pé. O medo, ele não gera mudança.
ele gera aversão. Então, às vezes, num curto espaço de tempo, a pessoa pode até mudar, mas logo em seguida, ela vai abandonar, ela vai esquecer, porque medo passa. Sim. Não tem como você viver com medo o tempo inteiro. É. Ah, não, eu vou parar de comer açúcar porque o médico falou que eu vou perder o pé se eu continuar comendo açúcar. A vida é movida ao medo de perder o pé. É. Então, você tem que ter uma visão clara para onde você está indo. É. Que aí você vai entender o porquê que você precisa fazer as mudanças no caminho. Verdade. Mas, de novo, hora que, principalmente em relação à saúde, a hora que você sente teu corpo melhor depois, é muito difícil você voltar atrás. E é um remédio que ele é dose dependente. Quanto mais você fizer, mais rápido você vê os benefícios. É verdade, é verdade. Então, isso também tem até isso de perfeição, né? Tipo, da criação. Mas, assim, de você ser muito, como é que se diz? Recompensado por também ter uma saúde boa. Sim. Teu corpo te trata muito bem quando você tem uma saúde boa, tua mente tá melhor, né? E também a importância dos alimentos em relação ao teu humor. Eu não sabia disso antes de vir pra cá. Então, pra mim, uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa, disso de alimento. E tá totalmente ligado, né? Ligado. Então, de novo, conhecimento é importante, mas o que eu acho que é mais importante mesmo é você ter a consciência e acordar e decidir fazer, só. Decidir fazer. Simples assim. Parece ridículo, mas é simples assim. Você tem que decidir fazer. Ou você vai decidir continuar do mesmo jeito que você tá vivendo, sei lá. Perfeito. Cruel falar isso. É. Mas é tipo, é isso. Não tem muito o que falar. Dá um pouco de sentido, né? Dá um pouco de cor na vida. Não precisa ser cinza o tempo inteiro. Exato. Exato. Dá uma saturada nela. Vamos lá fazer alguma coisa diferente para te dar uma vitalidade. Né? Mas essas mudanças, esse pequeno desconforto que vai ser gerado no começo, ele vai te trazer muita energia. Sim. E bem-estar depois. É. Mas a gente só tem que ver, cada um tem que encontrar o seu propósito disso. Sim, com certeza. Com certeza. Bem por aí. Muito obrigado. Ah, eu adorei. Pelo nosso papo, foi muito bom. Pra mim também, foi muito legal. Seu depoimento foi muito legal. Eu acho que ele é muito importante, porque esse tipo de comunicação que a gente está fazendo aqui é para inspirar as pessoas. E o seu relato é um relato que inspira as pessoas. Ah, fico feliz, Dani. Ele é um relato que inspira as pessoas e mostra para as pessoas que quando você vira a chavinha ali, que você encontra o ponto, fala, cara, isso aqui faz sentido para mim. Se vê, não dá para desver. Exato. Se vê, não dá para desver. Muito bom. Eu gostei dessa frase. Vou copiar essa frase. Pode mas copiar. Eu vou te mencionar. Não, mas não é minha. Eu devo ter escutado por aí também. Mas é importante isso. Porque isso impacta as pessoas. Através do conhecimento. Então, o nosso propósito aqui no Rituale é trazer consciência. Algumas pessoas vêm querendo ser emagrecidas, mas nós não vamos emagrecer as pessoas. Exato. A gente quer que ela emagreça. Perfeito. A gente quer que ela melhore a vida dela, que ela cuide da saúde mental dela. Mas ela tem que achar o caminho dela. Porque senão você não vai fazer uma mudança na pessoa. Exato. Ela vai sair daqui e acabou. Exato. Ela não vai ser Você pode ir no melhor médico, no melhor profissional, no melhor nutricionista, te passar a melhor dieta com as melhores evidências científicas do mundo. Se a pessoa não vê propósito e não quiser mudar, não vai mudar. E também tudo bem, desde que ela tenha consciência das consequências que as escolhas dela vão gerar. Porque cada escolha é uma renúncia. Com certeza. Tanto pro bem, quanto pro mal. Pro mal, Então tem que botar na balança que tipo de escolha eu vou fazer para entender qual o peso que isso vai gerar. Né? E esse tipo de conversa nossa aqui, ela é extremamente importante justamente para isso. É para a gente disseminar o conhecimento, disseminar para as pessoas que sim, é possível. Sim, com certeza. Eu sou a prova viva aqui. Não só falando por relatos, mas pega meu exame, se quiser disponibilizar, pode disponibilizar. Que vocês vão ver dentro do corpo também, tudo que foi mudado. E o meu humor também, né? Que não tem como a gente dar relato de tudo isso, mas das pessoas que convivem comigo mesmo e que estão ali do lado e percebem muito bem toda essa mudança aí. Muito obrigado. Isso Obrigada a vocês. Muito importante. Obrigado mesmo. Gente, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like aqui. Se você ainda não inscreveu no nosso canal, se inscreva, que aqui vocês vão receber bastante informações sobre saúde e qualidade de vida baseado em evidências científicas. E eu espero que esse conteúdo tenha tocado você, tenha feito sentido para você. E uma pergunta, responda aqui nos comentários. O que te faz levantar da cama todos os dias? Qual o seu propósito? A partir disso, você vai começar a enxergar a vida talvez de uma forma diferente e entender o que precisa fazer para melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida e ter uma longevidade com autonomia e qualidade de vida. Um beijão, gente. Tudo de bom e até mais.